Oi, hoje eu vou falar sobre muitas coisas, sobre todas as coisas que escolhemos fazer diariamente. E para isso eu escolhi alguns livros que nessa caminhada têm ajudado a escolha de tantas coisas. Eu sou Sérgio Cavalcante. Já falamos sobre felicidade e percebemos que para ser feliz não é preciso muitas coisas. Agora, por que precisamos escolher e fazer tantas coisas diariamente? Qual a necessidade que eu tenho de estar colocando coisas e mais coisas na minha agenda diária, semanal, mensal, anual, buscando o quê? Muitas vezes, um sonho, um único sonho, não precisa de muitas coisas. Isso eu tenho aprendido em conversa com os amigos e com os livros que eu escolhi ler, usar como referência. Eu uso muito a Bíblia como referência, né? Gosto bastante do livro de Eclesiastes, que fala que para cada dia apenas a coisa daquele dia. Então, eu tenho tentado ao longo desse tempo, em conversa com os amigos, nos livros que eu escolhi ler, limitar um pouco as minhas tarefas diárias ou os meus planos para chegar no meu sonho. Eu tenho descoberto cada dia e tenho tido certeza a cada dia que passa que diariamente eu só preciso de uma coisa. Não é necessário tantas tarefas, não se faz necessário tantos desafios para alcançar um único objetivo. Tem um livro que eu gosto bastante que chama O Poder do Hábito. E é importante que nessa caminhada diária aí, nessa busca da tal felicidade, na busca de um foco que a gente escolheu alcançar, chegar, eu tenho a certeza que eu preciso de dedicação. Se eu ficar fazendo muitas coisas, me multiplicar em 10, com certeza estou dificultando a chegada ao meu sonho. Por quê? É quase que impossível, em um único dia, eu conseguir realizar tantas tarefas. Em alguma delas, eu vou falhar. Não tenha dúvida. Por quê? Pela simples condição humana que eu tenho e temporal. O dia tem apenas 24 horas. E nessas 24 horas, eu preciso dormir, descansar, almoçar, jantar. Olha quanto tempo eu já tive que tirar das 24 horas. Então, se eu tirei tanto tempo, por que eu vou colocar tantas tarefas? Não precisa. Não precisa. E foi muito interessante, porque conversando com um grande amigo essa semana, ele falou para mim assim: Você já leu um livro chamado Uma Única Coisa? E aí a ficha caiu. Por quê? Alguém já escreveu lá atrás isso. Alguém já está mostrando para a gente que uma única coisa é necessária para quê? Alcançar o objetivo, para ser feliz. Eu não preciso de muitas coisas, eu não preciso complicar. Eu tenho que tirar essa obrigatoriedade de estar sempre fazendo alguma coisa. Eu só preciso fazer uma única coisa. E essa única coisa não precisa levar o tempo todo, nem o dia todo. Eu posso, sabiamente, escolher um período do dia, seja ele qual for, ou o período que você mais produz. Não é o período que o outro escolhe para você produzir. É o período que você mais produz. E nesse período você fazer a única coisa que vai te levar, com certeza,
a felicidade e o alcance do seu sonho. O tal chamado foco e entusiasmo, ele é necessário e ele precisa. Por isso que para eu alcançar esse foco, para eu ter foco e alcançar o meu sonho, eu preciso de entusiasmo. E para eu colocar muito entusiasmo, 100% de entusiasmo, eu preciso distribuir esse entusiasmo e dedicar ele a uma única coisa. Quando eu começo a dividir e colocar muitas funções, múltiplas tarefas, naturalmente eu começo a ficar preocupado, começo a ficar desanimado, porque eu percebo que das 10 tarefas, das 4 tarefas, das 5 tarefas que eu planejei para o dia de hoje, eu só consegui fazer 2. Ou seja, eu fiz 2 tarefas, mas eu planejei 5. Aí eu fico triste. Ou seja, sem necessidade. Eu não preciso de tantas tarefas. Eu preciso de uma tarefa produtiva só, não mais que isso. E é essa tarefa produtiva que vai me levar aonde? Com entusiasmo, a chegar ao objetivo já traçado. Então, imagine que você faz um planejamento onde essa semana ou esse dia, depende de você, é a semana ou o dia de uma única tarefa bem feita para chegar no meu foco. E isso não pode virar uma cobrança. Por que eu só faço uma coisa? Porque não precisa de mais de uma. Eu preciso de uma coisa muito bem feita para que eu possa realizar, planejar e chegar sabiamente, pacientemente, ao tão desejado sonho. Um livro interessante do Jamil Albuquerque, quem fez Mastermind ou quem trabalha nessa linha, vai entender muito bem, que é a lei do triunfo. É, e para eu alcançar qualquer triunfo, eu preciso de determinação, eu preciso de entusiasmo, eu preciso de foco, eu preciso de fé, eu preciso de gratidão. Eu não preciso de muitas tarefas, mas eu preciso de uma única tarefa. E a escolha dessa tarefa, ela é importante, depende única e exclusivamente de você, não pode depender de ninguém, porque apenas você sabe qual é a única coisa que vai levar você a alcançar diariamente, semanalmente, mensalmente, o seu objetivo que está já pré-estabelecido para, por exemplo, o final do ano. Então, para eu alcançar um objetivo, eu não preciso diariamente me transformar num polvo com 1000 braços e, de repente, está sempre escapando alguma coisa. Eu só preciso de um, não preciso de 10. Porque eu tenho um objetivo a ser alcançado. Eu tenho um foco já pré-estabelecido e determinado. E para esse único objetivo, para esse sonho, eu preciso de uma ação diária ou semanal. Quando eu falo uma única coisa, é o seguinte: essa semana eu vou trabalhar com um único e exclusivo foco. Eu não posso colocar nesta semana mais de uma tarefa. Eu posso sim mudar a tarefa da próxima semana. Eu posso mudar a tarefa para o próximo dia. Porque eu não posso trabalhar com muitas tarefas. Não vai dar conta. Nós já vimos no começo da conversa. Só são 24 horas. Então eu não consigo dar conta de tanta coisa. Por exemplo, respira fundo agora, dá um like, vai lá no YouTube, se inscreve, conversa comigo, deixe sua opinião, fala para mim o que você quer ouvir, como é que está o seu dia a dia, quais são os seus objetivos. Faz isso.
tá bom? Porque é o que eu faço diariamente. Eu preciso, quando eu pré-estabeleço, quando eu planejo uma tarefa diária, eu foco nessa tarefa, com, dedico toda a minha energia com o objetivo de alcançar e fazer ela bem feita. Esse é o meu foco. Eu realizei a tarefa, eu fico feliz. Aí eu parto para uma outra tarefa. Uma vez que essa tarefa eu já realizei. E é esse prazer de alcançar o que você planejou na busca de um foco maior, faz um bem danado, não faz? Por exemplo, eu tenho 3 academias, então eu fico passando diariamente entre elas. Hoje, eu falei assim, eu vou dedicar o meu dia de hoje, a terça-feira, a uma única coisa. Uma única coisa. Sabe qual foi essa coisa? Ficar e ouvir e ajudar o meu filho. Eu não fiz nada mais, nada menos hoje, nessa terça-feira, e voltei da conversa com ele, a gente foi almoçar junto, nós fomos falar de planos, e eu falei para ele justamente sobre isso, de colocar na busca do plano dele poucas tarefas, de preferência uma tarefa diária. Como ele está começando, é jovem, às vezes isso é difícil, a gente entende, né? Mas foi maravilhosa. O meu dia foi uma única coisa: trabalhar no sonho do meu filho. E nós fomos almoçar e deu super certo. E sabe o que de melhor aconteceu nisso aí? Ninguém nem sentiu falta de mim. Inclusive, tem um livro que eu gosto bastante, já li há algum tempo atrás, e vinha pedindo para meu filho ler. E ele acabou de ler e adorou, que é esse aqui, ó, O Monge e o Executivo. É um livro encantador e que fala sobre liderança. Vale a pena ler. Eu vou dar 3 indicações de livros que eu gosto, que estão na minha cabeceira, que eu vou sempre lendo um pouco aqui, lendo um pouco ali, além da Bíblia, viu? A Bíblia está sempre comigo. É esse aqui, que é o Monge Executivo, esse aqui, que é O Poder do Hábito, e você sabe, né? Existem várias teorias, né? Mas nós precisamos criar hábito para poder fixar algumas ações. Então, por exemplo, falam de 21 dias, falam de 50 dias. O livro, a única coisa, fala em 67 dias, 66 dias, eu acho. Então, é importante que você crie o hábito, que não é fácil, mas é possível, de fazer uma coisa por dia. Aí você vai perceber que, fazendo uma coisa por dia, você faz muito mais coisas do que fazendo 10 coisas por dia. Porque uma única coisa que vai ser produtiva, como falei, às vezes você coloca 10, 20, 5, 2, não consegue, se frustra. Mas uma só, eu tenho certeza absoluta. Se você tiver dúvida, fala comigo. Manda para mim mensagem. Manda para mim falando se você não conseguiu isso aí. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Então, olha só. O nosso desafio é uma coisa por dia. Uma coisa por dia na busca do grande sonho.